Olá, alunos, tudo bem? Nessa unidade 4, iremos estudar as séries e os sistemas de amortização. Inicialmente, vamos começar com o estudo das séries e depois passamos a estudar os sistemas de amortização. Então, nessa unidade, iremos começar a estudar fluxos de caixa compostos por mais de um fluxo, que são exatamente as séries. Ou seja, não teremos mais somente um capital para aplicar durante um determinado período, e sim aplicações em séries ao longo de um período. Iremos ver como montamos e calculamos as principais variáveis da série. Normalmente, o estudo de série está associado ou a investimentos ou a financiamentos. Por exemplo, você vai comprar um automóvel financiado, sei lá, em 24 meses. Essa série de fluxos de caixa, no caso aí, fluxo de caixa de pagamento, é uma série regular de estudos de fluxo de caixa. Da mesma forma, quando uma organização vai fazer um investimento, via de regra ela faz um tipo de análise chamada análise de orçamento de capital ou de análise de investimento, e para avaliar a viabilidade daquele investimento. Então, neste caso também a gente vai encontrar séries de fluxo de caixa para serem analisados ao longo do tempo. Então, é disso que a gente está tratando aqui exatamente nessa unidade. E tem dois tipos principais de séries: as séries homogêneas e as séries irregulares ou não homogêneas. Nas séries homogêneas ou séries uniformes, ou também chamadas de anuidades, porque muitas das vezes estão associadas a investimento, análise de investimento, que são feitos anuais. Todas as prestações são iguais e ocorrem a intervalos regulares de tempo. Aqui é um exemplo de fluxo de caixa de uma série homogênea. Vamos ver aqui os elementos dessa série de fluxo de caixa. Homogênea de fluxo de caixa, no caso. PV é o valor presente dessa série, ou pode ser também um investimento. O PMT, que vem do inglês payment, PMT, é exatamente o valor anual ou mensal de cada um desses fluxos. E o valor futuro seria o valor dessa série no momento futuro. Tá? Então, esses são os principais elementos, além da taxa, que é o nosso I. Por que nós estamos usando exatamente essa nomenclatura? Porque é exatamente a nomenclatura da calculadora financeira, a mais utilizada pelos estudantes de administração, que é a HP12C, que a gente vai conversar um pouco mais à frente. As fórmulas de juros compostos para essas séries homogêneas de fluxo de caixa. A gente pode fazer de duas formas esses cálculos, pode ir através das fórmulas, eu vou mostrar como é que a gente faz com as fórmulas, e também através da calculadora financeira, eu vou mostrar como é que a gente vai fazer através da calculadora financeira, que é bem mais prático, bem mais fácil, bem mais preciso, muito mais até preciso do que as fórmulas, se você fizer arredondamentos intermediários. As formas de juros compostos para as séries. Então, se a gente tiver um valor presente, uma taxa e um tempo, a gente consegue encontrar uma prestação. Para a gente encontrar essa prestação, a gente vai recorrer aqui a essa fórmula. Que caso é esse daqui? É o caso mais comumente utilizado quando a gente quer encontrar uma prestação de um financiamento. Eu tenho um valor, digamos lá, 30 mil reais no automóvel, uma determinada taxa, sei lá, 2% ao mês, a ser pago em 24 meses. Quanto vai ser essa prestação? Essa é a fórmula para calcular a prestação. Dado o PMT, a taxa e o N para achar o valor presente. Aqui um outro cálculo, se a gente quiser achar um valor presente de uma série, no caso aqui, nós temos o pagamento mensal, a taxa e o tempo, a gente encontra o valor na data zero, o valor presente líquido na realidade o valor presente dessa série, porque não é líquido, porque não tem que ser descontado o investimento. No caso, por exemplo, se você quiser saber quanto é que vale os 10 próximos
meses de aluguel, se você quiser antecipar o recebimento de um aluguel, por exemplo, você poderia fazer o cálculo dessa forma, com essa forma. Dado FV e IN para achar a prestação, se quiser encontrar a prestação de um valor futuro, dado PMT e IN para achar um valor futuro. Também eu posso encontrar um valor futuro de uma série de fluxos de caixa. Vamos ver aqui com exemplos. Na realidade, a gente vai fazer esse primeiro exemplo com o uso da fórmula, mas em seguida a gente vai priorizar o uso da calculadora financeira. Por quê? Pelo fato de ser mais fácil, mais rápido, mais preciso. Um automóvel custa à vista 20 mil e pode ser pago em 12 parcelas mensais com juros de 2% ao mês. Qual o valor dessa prestação? É um caso típico de financiamento. Eu quero financiar um automóvel de 20 mil em 12 parcelas a um custo financeiro de 2% ao mês. O que é que nós temos? Vou usar sempre essa tabelinha porque vai ficar mais fácil para a gente. Nós temos o N, são 12 parcelas. Nós temos a taxa, 2% ao mês. Nós temos o valor presente, o valor financiado, temos. Nós queremos encontrar o que? A prestação. Temos o valor futuro? Não precisamos no caso. Que fórmula nós utilizaremos para fazer esse cálculo? Dado PV, I e N para achar a prestação, retirando da fórmula que a gente viu anteriormente, exatamente essa fórmula aqui. Vamos substituir esses valores, PV 20.000 e 2% que é 0,02, N 12, aqui eu tenho mais um I que é 2% e mais um N que é 12. Se a gente substituir, a gente vai ter exatamente esses valores. 20 mil vezes abre chave vezes abre colchete 0,02 vezes 1 mais 0,02 elevado a 2, tudo já substituído a partir dessa forma. Faço esse cálculo todo, depois que eu terminar eu divido por esse resultado que está aqui dentro. 1 mais 0,02 elevado a 12 menos 1. Então aqui a gente tem que relembrar um pouco aí o nosso ensino médio, né? A ordem dos cálculos aqui. Então primeiro a gente deve fazer exatamente essa parênteses aqui inicial, vou levar a 12, depois vou multiplicar por 0,02. E aí a gente vai ter esse valor aqui. Esse valor aqui de baixo já dá para fazer direto. 1 mais 0,02 elevado a 12 menos 1, que vai dar esse valor. E aí vamos fazer o que eu cálculo na nossa calculadora. Vou trazer a calculadora para cá. Fazer primeiro esse cálculo. 1 mais 0,02 dá o que? 1,02 elevado a 12 dá esse valor aqui, 1,26, 82, 41 vezes 0,02. 0,025364 36, eu parei aqui no meio, então eu arredondei até a quinta casa decimal. Esse outro valor dividido por 1 mais 0,02, 1 mais 0,02 elevado a 12 menos 1, 0,2682, arredondei por 4 casas. E aí eu vou fazer primeiro essa multiplicação, multiplicar esse por esse e depois dividir por esse valor. Então, 2000 vezes. Eu poderia usar todas as casas, eu teria uma precisão muito maior. O ideal seria exatamente isso, guardar. Mas eu estou fazendo aqui como se fosse um aluno fazendo uma prova, que não quisesse guardar todas as casas, fazendo um arredondamento para 5 e 4 casas. 2000 vezes 0,025336 5072 dividido por 0,2682 mil vezes 10 aqui, que é 2000, 20 mil.
1.891,12, exatamente a prestação. Então, esse automóvel seria financiado em 12 parcelas de quanto? 1.891,12, com essa precisão aqui. Se eu aumentar essa precisão, eu vou aumentar a precisão desse resultado também. Okay? Então, para a utilização dessa forma não é tão complicado. Apenas você tem que ter cuidado em relação à ordem desses cálculos. Se você alterar aqui a ordem, vai dar um resultado incorreto. Mas existe uma maneira bem mais simples de fazer isso, que é exatamente na calculadora financeira. Existem várias calculadoras financeiras no mercado. A Caixa, por exemplo, é muito boa. Existem outras. Todavia, essa calculadora aqui, a HP 12C, ela é a mais tradicional. Ela é a mais utilizada pelos estudantes de administração. E é em cima dela que eu vou fazer exatamente esses cálculos que nós fizemos aqui com as fórmulas. Ok? Então a gente tem aqui uma área na calculadora que é exatamente a área de números, e nós temos essa área aqui que é para pagar os registradores. Eu vou falar direitinho para vocês a ordem das entradas de dados. E temos essa área aqui, olha, notem que aqui, olha, nós temos o N, o I, o PV, o PMT e o FV. É exatamente aqui nessa área aqui que a gente vai trabalhar mais para exatamente resolver esses cálculos financeiros que a gente está propondo para vocês estudarem. Para isso, você tem duas alternativas. Uma é possuir a calculadora financeira e fazer esses cálculos. É uma forma de fazer esses cálculos. Tá? Você puder comprar, vale a pena. Tá? Vocês vão ser administradores, comprar e usar a calculadora, aprender a usar, porque ela trabalha num sistema diferente do tradicional das calculadoras. Tem que pegar o manual dela, ler, estudar e aprender a mexer com a calculadora. Mas também é possível a gente fazer esses cálculos através dessa calculadora virtual aqui, olha, desse endereço de calculadora virtual. Se a gente pegar e digitar exatamente do jeito que está aqui, a gente vai exatamente chegar aqui nesse endereço aqui, que é o emulador, ou seja, um simulador da HP 12C, tá? Aqui, olha, se eu baixar, olha, vou baixar aqui a tela, eu vou exatamente encontrar, olha, o simulador da calculadora. Ele funciona como uma calculadora virtual, dá para a gente fazer nossos cálculos. E é em cima desse site aqui que a gente vai trabalhar, e vocês também podem utilizar exatamente esse site para fazer esses cálculos. Vamos lá? Então, vamos fazer aqui esse mesmo cálculo que nós fizemos com a fórmula. Então, nós temos o que? O N, o I, o PV e queremos encontrar um PMT. O primeiro passo a ser feito na calculadora financeira é apagar os registradores. Tá? Para mim apagar os registradores, eu vou ter que clicar aqui, olha, nesse reg aqui. Notem que esse F é amarelo, né? Laranja. E todas as funções laranjas são acionadas por essa teclazinha aqui em laranja. Todas as funções em azul são acionadas por essa tecla em azul. Ok? O primeiro passo que a gente teria que fazer, olha, é exatamente apagar os registradores. Eu teria que clicar aqui no F. Na hora que eu clico no F, vai aparecer um Fzinho aqui, ó, significando que eu vou acionar as funções em laranja. Se eu clicar de novo, vai aparecer aqui, ó. Eu quero apagar todos os registradores, todos, antes de qualquer cálculo, eu tenho que fazer isso para me apagar os registradores para começar um novo cálculo. Onde é que está o registradores? Clear reg, apague registradores, em inglês. Aqui, ó, CLX. Pronto. Quando eu faço isso, FCLX, eu apago todos os registradores da calculadora e posso começar um novo cálculo. A forma de entrada desses cálculos vai ser bem simples. Nós temos o N, nós temos o I, nós temos o PV e queremos encontrar o PMT. Só lembrando, N é 12,
I é 2%, você não precisa, aqui nesse caso aqui não precisa entrar 0,02 não. Aqui a calculadora já faz a conversão para o percentual. Então aqui eu tenho que entrar 2. PV, e depois que eu entrar esses três dados e clicar no PMT, eu vou encontrar a prestação. Vamos lá então. N é quanto? 12. Eu vou digitar 12, olha. N. A taxa é quanto? 2%. 2I. Quanto é o valor financiado? 20 mil. 20 mil PV. Pronto, eu entrei com esses três valores. Agora basta eu clicar em PMT, ele vai dar exatamente a minha prestação. Tá? 1891,19. 1891,19 aqui, tá? Incorreto esse valor que está digitado aqui, eu vou corrigir. No slide de vocês, 1891,19 é exatamente o valor da prestação. Notem que em relação ao valor anterior, 1891,12 deu uma diferença pequena, né? Deu uma diferença pequena do valor anterior, porque essa diferença de 0,19 para 0,12 é exatamente o arredondamento que a gente usou para fazer o cálculo na calculadora normal, certo? Então a calculadora HP ela é muito mais precisa. Uma outra observação que a gente faz também é esse sinal que apareceu aqui menos. Esse sinal negativo é apenas uma convenção da calculadora. Ela é sempre, esse sinal do PMT é sempre contrário ao sinal do PV. Se o PV for negativo, o PMT vai ser positivo. Se for o contrário, que no caso que nós digitamos 20 mil, o PMT vai ser negativo. Tá? Então é bem mais simples do que a gente fazer através das fórmulas. É muito mais prático eu fazer através da calculadora HP. Ok? Então, o valor da prestação 1891,19. Vamos resolver agora alguns outros exercícios para a gente se familiarizar com esse cálculo através da calculadora financeira. Ok? É sempre bastante simples essa resolução desses exercícios. O mais importante é a gente identificar onde estão os valores de NPV, I, PMT e ou FV. Então, vamos ver aqui esse outro exemplo. O vendedor de uma loja oferece um sistema de som em 8 parcelas mensais iguais e seguidas de 1.000. Sabendo que a primeira prestação vencerá um mês depois da compra, via de regra a gente vai trabalhar exatamente com esse sistema chamado pós-antecipado, que ocorre a primeira prestação após a compra, um mês ou um período após a compra. Calcule o valor presente desse financiamento considerando a taxa de juros de 3,5% ao mês. Vamos aqui identificar nosso N. Nós temos o N? Temos 8 parcelas mensais, 8, N igual a 8. Nós temos a taxa? Temos a taxa de juros é 3,5%. Nós temos o valor presente? Não, o valor presente é o que a gente quer encontrar. Nós temos a prestação? Temos parcelas mensais iguais seguidas, 8 de 1.000. Temos FV? Não, não precisamos aqui nesse caso do FV. Vamos calcular então aqui na HP. Vou apagar os digitadores F, CLX. Vamos entrar com os dados. N igual a 8, I 3,5, PMT 1000 e depois vou clicar em PV para encontrar o valor presente dessa série. 8, 3,5 e 1000. 8 N 3,5 I 1000 PMT. Quanto é o valor presente dessa série? Cliquei no PV e já me dá o resultado. Desconsidere esse sinal.
é apenas convenção, como eu havia dito. 6.873,96. 6.873,96. Então, 8 parcelas mensais de 1.000, 8 meses. A primeira vencendo um mês após a compra, que é o caso aqui. Vale quanto hoje? 6.873,96. Apenas só uma questão em relação ao regime pós-antecipado e antecipado. Nesse caso aqui, a gente está trabalhando com a primeira parcela vencendo um mês após a compra, que é exatamente o sistema pós-antecipado. Se a gente quiser trabalhar com uma entrada, por exemplo, eu teria que trabalhar com esse sistema aqui, ó, sistema Begin. Para isso eu vou clicar em G, a tecla de número 7 vai aparecer na tecla da calculadora Begin, tá? Significando que a gente está trabalhando com entrada, com o modo antecipado. Mas na maioria dos exemplos a gente não vai trabalhar com o modo antecipado, a gente vai trabalhar com o modo pós-antecipado. Não vai aparecer esse Begin aqui na tela. Para voltar para o modo pós-antecipado, que é o mais tradicional, a gente vai clicar em G, End, olha, End, que é a tecla de número 8, e vai desaparecer o Begin. Ok? Então bem fácil, é bem mais fácil do que nas fórmulas. Vamos ver aqui esse outro exemplo. Daqui a 3 meses você necessita ter acumulado 3.000 para realizar uma viagem. Daqui a 3 meses. Calcule quanto você deve aplicar mensalmente a partir do fim deste mês, considerando que as 3 aplicações serão iguais e remuneradas com a taxa de juros de 1% ao mês. Vamos lá encontrar os nossos elementos. Eu tenho N, daqui a 3 meses você precisa acumular 3.000. Tenho 3 meses. Qual é a taxa? 1% ao mês. Calcule quanto você deve aplicar mensalmente. Eu tenho PV? Não, não tenho. Eu quero saber a prestação, quanto eu tenho que aplicar mensalmente. Para ter daqui a 3 meses, ou seja, um valor futuro de quanto? 3.000. E aí vamos para a nossa calculadora financeira para fazer esse cálculo. Primeira coisa que temos que fazer é apagar os registradores. F, registradores. Apaguei todos os registradores. E vamos entrar com os elementos da nossa série. 3N, 1I, 3.000 FV e quero encontrar a prestação. 3.000. Então vamos lá. 3N, 1% é a taxa, 3.000 é o meu valor futuro. Eu quero saber o que? A prestação. Então vou clicar em PMT. Qual é a prestação? 900, a aplicação, no caso aqui, 990,07. 990,07. Então eu preciso aplicar R$ 990,07 por mês. Se eu fizer isso, daqui a 3 meses eu vou ter exatamente R$ 3.000. Ok? Então bastante simples. Basta que a gente encontre exatamente esses elementos. Você pode estar nos perguntando, poxa, mas e aí como é que eu vou fazer, por exemplo, os exercícios? Os exercícios não é tão complicado para você fazer, basta você entrar no site. Se você não possuir a calculadora financeira, você entrar no site e fazer esses exercícios que estão propostos no ambiente na calculadora financeira do site, como eu fiz aqui. Na hora em relação à questão da prova, né? Na prova você pode fazer através das fórmulas, tá? Ou você pode, se você tiver uma calculadora financeira, levar para a prova e fazer e colocar esses elementos. Ou e aí a gente vai entrar em contato com coordenação de tutoria para verificar a possibilidade também de vocês terem acesso a essa calculadora via internet. Aí vamos ver uma forma também para aqueles que precisarem e quiserem usar para a gente fazer isso, ok? Mas o ideal realmente fazer com a calculadora, ok? Vamos então seguindo nossos estudos, apresentando aqui as fórmulas de séries para séries antecipadas, com Begin, né? Quando a gente tem uma entrada, não é o caso normalmente que a gente vai trabalhar aqui, a gente vai trabalhar mais com séries pós-antecipadas.
Para essas séries antecipadas, a gente tem, aí no caderno você tem exemplos e tudo, podem estudar com mais detalhes. As fórmulas, dado PVI para achar a prestação, dado PMT para achar o valor presente. Na HP, a gente precisa deixar no modo Begin. Tá? No modo Begin, eu já mostrei para vocês, GBeg. GBeg, vai aparecer Begin. Voltar para o modo pós-antecipado, GEnt. Ok? Nós estávamos vendo as séries homogêneas, nós estudamos agora com esses exemplos e com essas fórmulas e com a calculadora as séries homogêneas, mas existem também as séries não homogêneas, aquelas que as prestações não são iguais ou aqueles investimentos não têm resultados iguais anualmente. Nesse caso, a gente está tratando das séries não homogêneas. Nessas séries, os fluxos se apresentam de maneira diversa, podendo aparecer tanto em intervalos de tempos variáveis como em valores diferentes, podendo inclusive aparecer fluxos negativos e positivos. É exatamente esse caso aqui, nós não temos uma prestação ou um resultado igual ao longo do tempo. Então, para isso, a gente precisa, se a gente quiser trabalhar com essas séries, precisamos usar os fluxos, a fórmula de juros compostos, né? Aquela nossa famosa fórmula de juros compostos que a gente viu na unidade passada, né? Para trazer esses fluxos, se eu quiser saber o valor presente desses fluxos aqui, eu tenho que avaliar eles todos nesse momento aqui, fazer todos esses para data zero, etc. Mas a gente vai estudar com mais detalhes o caso de séries homogêneas, não homogêneas, quando a gente estiver vendo análise de investimento, que é a nossa unidade 5. Eu vou mostrar para vocês como é que a gente pode fazer quando esses intervalos são iguais para a gente encontrar uma coisa chamada valor presente líquido e taxa interna de retorno. Vai trabalhar com esse tipo de série, né, nesse momento. Não vamos entrar em detalhes aqui agora, mas vocês podem dar uma estudada também no caderno. Com isso, vocês já podem, inclusive, resolver com essa explicação dada nesses slides, vocês já podem resolver a parte de séries, os exercícios propostos na atividade obrigatória 4 de séries, tá ok? Procurem fazer das duas formas, tanto o cálculo com as fórmulas quanto a utilização da calculadora HP12C, ok? E aí em seguida depois a gente vai estudar exatamente os sistemas de amortização. Bons estudos e até breve.